20ª sessão extraordinária, hoje, dia 23 de março de 2026. Senhores vereadores, cidadãos presentes e aqueles que nos acompanham pela internet, a todos o nosso bom dia. Nós damos início à 20ª sessão extraordinária da 19ª legislatura. Solicito ao senhor secretário, o vereador Leandro Monteiro, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenai Filho. Presente. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Presente. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente, Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Presente. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e nenhum ausente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real pela internet. Prosseguindo nos termos regimentais, nós realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação das matérias em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a tal sorteio e, para acompanhar o procedimento, quero convidar os vereadores Douglas Knaif, advogado, e o vereador Otacílio Amorim. José Roberto Batista Júnior. Jamilson de Souza. Leandro Monteiro de Siqueira. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Douglas Amoir Kenai Filho. Paulo Roberto Pereira. Daniel Rodrigues Faustino. Clemente da Silva Lima Júnior. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Otacílio Alves de Amorim Neto. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Amaury Carlos Caboclo. Ordem dos vereadores a ser utilizadas nas votações das matérias. Primeiro, vereador Júnior Batista. Segundo, vereador Jamilson do Hospital. Terceiro, vereador Leandro Monteiro. Quarto, vereador Avane Generoso. Quinto, vereador Douglas Knaif, advogado. Sexto, vereador Paulo Japonês. Sétimo, vereador Daniel Faustino. Oitavo, vereador Juninho do PEG Pague Lima. Nono, vereador Fábio Santos. Décimo, vereador Otacílio Amorim. 11º, vereador Ricardo Rio. 12º, vereadora Graciane de Madureira. E 13º, vereador Amaury Mecânico. Quero cumprimentar Dr. Emerson Martins, chefe de gabinete. Cumprimento também a Tatiane dos Santos, secretária municipal de planejamento. Também Denis, nosso secretário também, Thomas Jefferson. Obrigado pela presença do amigo Ezequiel. Obrigado, Ezequiel, pela presença também. Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria: parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2023 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, processo TC 004.561.989.23-7. Para conhecimento de todos, informo que, no decorrer do trâmite do processo autuado nesta Casa Legislativa, que trata do parecer em questão, todos os procedimentos regimentais e legais, sobretudo os relacionados ao princípio do contraditório e também da ampla defesa,
bem como a transparência e publicidade dos atos públicos, foram devidamente observados e seguidos. Dessa forma, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos seguintes documentos relativos às contas municipais de 2023. Parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e também Contabilidade desta Casa, concernente à matéria. Parecer TC 004561 989-237. Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, exercício 2023. Prefeito Antônio Takashi Sazada. Advogados Antônio Sérgio Batista e Juliana Aranha Fontes. Procurador de Contas Celso Augusto Matuque Pérez Júnior. Fiscalização por UR4. Fiscalização atual UR4. Contas anuais, Prefeitura, alterações orçamentárias, determinação, realização excessiva e contumaz de horas extras, funcionários em desvio de função, regime próprio de previdência, recomendações e advertências. Parecer favorável. Itens. Ensino, 29,35%. Fundeb, 100%. Magistério, 80,06%. Pessoal, 42,73%. Saúde, 22,14%. Transferência ao Legislativo regular. Execução orçamentária. Déficit, 4,81%. R$ 11.124.237,44. Relevado. Resultado financeiro. Superávit. R$ 4.619.621,23. Investimentos. 11,07%. Remuneração dos agentes políticos. Regular. Precatórios. Regular. Encargos sociais. Regular. Vistos. Relatos e discutidos os autos. Acorda AE, Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 23 de setembro de 2025, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, presidente e relator Sidney Estanislau Beraldo e Maxwell Borges de Moura Vieira, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas. Emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2023, excetuados os autos pendentes de julgamento pelo Tribunal. Presente na sessão, o Procurador do Ministério Público de Contas, Rafael Neuberning Dermach Costa. Os autos estão disponíveis mediante regular cadastramento nos sistemas de processo eletrônico e TCESP na página www.tce.sp.gov.br. Publix, São Paulo, 22 de outubro de 2025. Renato Martins Costa, presidente e relator. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ao parecer do Tribunal de Contas, número 002/2025. Autor, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício de 2023, no município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 004561.989.23/7. Relatório. O parecer referente ao processo TC, parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativo às contas do exercício 2023 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 004561.989.237, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como os anexos a ele vinculados, foram encaminhados a este relator para análise e parecer quanto aos aspectos pertinentes. Tal parecer analisa as contas administrativas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, referentes ao período 1 de 2023 a 31 de 12 de 2023,
No primeiro quadrimestre de 2023, por meio dos agentes da fiscalização financeira da Unidade Regional 4, consta relatório que trata o acompanhamento periódico contido aos do processo. Tal inspeção prévia visa contribuir para a tomada de providências dentro do próprio exercício, possibilitando a correção de eventual falhas, resultando numa melhoria das contas apresentadas. Após a análise de tais resultados, o agente da fiscalização da Unidade Regional de Marília, o R4, constatou algumas irregularidades conforme abaixo. Irregularidades e inadequações constatadas na fiscalização ordenada. Operação Educação, Fiscalização Ordenada Nacional. Faltas de atuação específica do controle interno em relação ao registro, controle patrimonial dos bens imóveis nos relatórios de 2022. Existências de obra paralisada. Ginásio de Esporte Profissão João Pereira Hortal. Históricos de baixo desempenho do IGM, Planejamento das Políticas Públicas. Inexistências de setor para gestão, controle dos bens imóveis. Não há formal designação de pessoa para gerir os bens imóveis. Ausências de registros imobiliários, controle patrimonial administrativo. Falta de referência da data da última atualização no controle do cadastro imobiliário do setor de tributação, único cadastro disponível. Inexistência de normas tratando de procedimentos e responsabilidades afetas ao patrimônio, bens imóveis. Cadastro imobiliário do setor de tributação não contempla os imóveis rurais da Prefeitura. Ausências de procedimentos de confirmação, conferência dos registros realizados. Inexiste controle individual dos bens imóveis no registro contábil. Sistemas de controles não guardam confiabilidade e segurança. Não constatamos atuação do gestor de controle interno, especificamente sobre os registros, controles do patrimônio imobiliário. Não há um investimento dos bens imóveis, cadastro patrimonial administrativo. Cadastro imobiliário, único cadastro disponível, não contempla dados, informações importantes, valor contábil do imóvel e função do governo. Prejudicada a aferição da conformidade entre os registros patrimoniais disponíveis e a escrituração contábil. Os imóveis avaliados apresentaram algumas inadequações, desgaste de pintura, falta de finalização adequada em obras acessórias de AVCB, de extintores de incêndio, falhas de projetos de obra-reforma, ausências de telhas milimetradas na cozinha, banheiros inadequados e faltas de manutenção adequada. Históricos de baixo desempenho do IEGM, Políticas Públicas do Ensino, IEDUC/IEGM. As escolas visitas não possuem AVCB e existência de unidades de ensino que necessitam de reparos. Queda de desempenho do IEGM, Políticas Públicas da Saúde e Saúde/IEGM. Unidades de saúde sem AVCB. Existência de unidades de saúde que necessitavam de reparos. Históricos de baixo desempenho do IEGM, Políticas Públicas Ambientais. IAMB/IEGM. Pontos irregulares de descarte de lixo. Falha nos procedimentos afetos a áreas de risco. Não elaboração do plano de mobilidade urbana. Plano diretor não revisado. Bairros com as vias públicas inadequadas, sem asfalto ou com buracos no asfalto. Calçadas, guias, sarjetas e bueiros danificados. Faltas de sinalização e de rede de drenagem de água pluvial na Rua Alegre. Passeios públicos sem piso, calçamento, presença de mato alto e detritos, falta de rampas de acesso. Área municipal com acúmulo de entulho. Escolas apresentaram inadequações, dentre as quais destacamos rachaduras,
trincas, vazamentos em forros e paredes, pintura desgastada, mofo, faltas de segurança, faltas de tela milimetrada em cozinhas, infiltrações em banheiros, AVCB inexistente ou vencido, banheiros inadequados, pisos desgastados, aparelhos de ar-condicionado adquiridos há mais de 10 anos, nunca ligados por incompatibilidade da rede elétrica, extintores de incêndio vencidos, faltas de acessibilidade. Unidades básicas de saúde apresentaram inadequações, dentre as quais destacamos faltas de AVCB, extintores com prazo de validade expirado e estado de conservação inadequado, equipamentos quebrados, infiltração, mofo, pintura descascada, banheiros inadequados, chove dentro de algumas unidades, portões e lixeiras, aparelhos de ar-condicionado quebrados ou não instalados. Espaço destinado à feira livre sem qualquer manutenção, banheiros depredados e o local sujo. Centro de referência da assistência social CRAS 2, com inadequações, dentre eles AVCB vencido e problemas no telhado. Ginásios de esportes com inadequações, dentre elas falta de identificação na fachada, pintura na quadra danificada, banheiros inadequados, sem tampo, torneiras e com vazamentos e infiltrações. Parque Buracão, com diversas irregularidades, dentre as quais destacamos local com aspecto de abandono, banheiros depredados, quadra suja e sem manutenção. Resultado do período indica tendência a não cumprimento de aplicação dos recursos do ensino, despesa liquidada e empenhada, com emissão de alertas pelo sistema Aldesp. Apurado déficit de execução orçamentária no período, considerando as despesas empenhadas. Analisando o segundo quadrimestre de 2023, feita pela Agente de Fiscalização Financeira da Unidade Regional 4, cujo resultado consta no relatório contido nos autos do processo, e constatou-se que, com relação aos assuntos tratados no relatório, foram notadas algumas irregularidades conforme abaixo. Falhas e inadequações constatadas na fiscalização ordenada, educação, infraestrutura e programas suplementares das unidades escolares, existências de obras paralisadas no município, necessidade de reforma e adequação nas escolas visitadas, constatadas irregularidades na licitação, contrato e ocorrências na execução do ajuste selecionado. Resultado apurado no período indica tendência ao não cumprimento de aplicação no percentual do Fundeb, considerando as despesas empenhadas com emissão de alertas pelo sistema Aldesp. Um resultado do período indica tendência ao não cumprimento de aplicação do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica, considerando as despesas empenhadas, com emissão de alertas pelo sistema Aldesp. Apurado déficit com execução orçamentária no período, considerando as despesas empenhadas. No relatório da fiscalização final emitido, em conclusão, seus trabalhos destacou: A4. Fiscalização ordenada do período. Irregularidades, inadequações constatadas nas fiscalizações ordenadas. Operação, educação, fiscalização ordenada nacional, resíduos sólidos e escolas em tempo integral. A.6. Obras paralisadas. Existências de obra paralisada. Reforma dos ginásios de esportes, professor João Pereira Hortal, havendo encerramento do convênio. 3.4. Aplicação de recursos do Fundeb. Apuração de despesas empenhadas com Fundeb acima de 100%, devendo a origem averiguar seus registros contábeis. 5.1. Análise do resultado orçamentário, dados isolados da PM. Apurado déficit da execução orçamentária no período, considerando as despesas empenhadas. Em sua conclusão, a fiscalização apontou as seguintes ocorrências no relatório final: permanências de parte das irregularidades detectadas nas fiscalizações ordenadas nacional, MF Coronel Antônio Nogueira, resíduos sólidos, e na escolas de tempo integral, EMEI Professor Maria Antônia Torres Gobi Alfredo. Controle interno é instituído com designação de função gratificada. Falta de atuação específica do controle interno em relação ao registro e controle patrimonial dos bens imóveis. Índice de
efetividade na dimensão C+, em adequação. Foram destacadas ocorrências e nem todos os indicadores do PPA são mensuráveis. Relatórios de atividades têm detalhamento específico do que se pretendia realizar, prejudicando o acompanhamento e denotando fragilidade no planejamento. LOA, com percentual para aberturas de créditos adicionais acima da inflação, que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas. Inexistência de setor para gestão, controle dos bens imóveis, não há formal designação de pessoa para gerir os bens imóveis. Ausência de registro imobiliários, controle patrimonial administrativo. Falta de referência da data da última atualização no controle do cadastro imobiliário do setor de tributação, único cadastro disponível. Inexistência de normas tratando de procedimentos e responsabilidades afetas ao patrimônio, bens imóveis. Cadastro imobiliário do setor de tributação não contempla os imóveis rurais da Prefeitura. Ausência de procedimentos de confirmação, conferência dos registros realizados. Inexiste controle individual dos bens imóveis no registro contábil. Sistemas de controles não guardam confiabilidade e segurança. Não constatamos a atuação do setor de controle interno, especificamente sobre os registros, controles do patrimônio imobiliário. No exercício de 2023, não havia inventário dos bens imóveis, cadastro patrimonial administrativo. Cadastro imobiliário, único cadastro disponível. Não contempla dados e informações importantes, valor contábil do imóvel e funções de governo. Prejudicada a aferição da conformidade entre os registros patrimoniais disponíveis e a escrituração contábil. Foram feitas algumas adequações em alguns imóveis revisados, porém em outros ainda penduram os problemas encontrados que são desgaste de pintura, falta de AVCB, imóveis deteriorados, ausência de telas milimetradas na cozinha, banheiros inadequados e falta de manutenção adequada. As inadequações constatadas obstam o atingimento de metas propostas pela Agenda 2030, ODS Reincidência. Índice de efetividade na dimensão C+, em adequação, políticas públicas do ensino. Foram destacadas ocorrências. Piso salarial dos professores municipais é inferior ao piso nacional. Estabelecimentos de creche com mais de 13 alunos por turma. Falta de AVCB. Necessidade de reparos, manutenção, confirmada na fiscalização operacional e ordenadas, que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos, colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, bem como o atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, Agenda 2030. Unidades de saúde sem AVCB e existência de unidades de saúde que necessitavam de reparos. Resposta retificada por essa fiscalização na validação. As inadequações constatadas obstam o atingimento de metas propostas pela Agenda 2030 ODS Reincidência. Foram destacadas ocorrências. Não possui o plano de gerenciamento de resíduos da construção civil, PGRCC, existência de pontos de descarte irregular de lixo. Situação constatada durante a inspeção, que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, bem como o atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, Agenda 2030. Resposta retificada por essa fiscalização na validação políticas públicas de infraestrutura. Foram destacadas ocorrências, parte do calçamento público não possuía acessibilidade, parte das vias não estava devidamente sinalizadas ou não tinha manutenção adequada,
que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos colocados à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas. Plano diretor ainda não revisado. Bairros com vias públicas inadequadas, sem asfaltos ou com buracos no asfalto. Calçadas, guias, sarjetas e bueiros danificados. Falta de sinalização de rede, de drenagem e de água pluvial. Passeios públicos sem piso, calçamento, presença de mato alto e detritos e falta de rampas de acesso. Área municipal com acúmulo de entulho. Escolas apresentam inadequações, dentre as quais destacamos rachaduras, trincas, vazamentos em forros e paredes, pintura desgastada, mofo, falta de segurança, falta de tela milimetrada em cozinhas, infiltrações em banheiros, AVCB inexistente ou vencido, banheiros inadequados, pisos desgastados, aparelhos de ar-condicionado adquiridos há mais de 10 anos, nunca ligados por incompatibilidade da rede elétrica, extintores de incêndio vencidos e falta de acessibilidade. Unidades básicas de saúde apresentaram inadequações, dentre as quais destacamos falta de AVCB, extintores com prazo de validade expirado e estados de conservação inadequado, equipamentos quebrados, infiltração, mofo, pintura descascada, banheiros inadequados, entradas de chuva em determinados espaços e portões, lixeiras e aparelhos de ar-condicionados quebrados ou não instalados. Centros de referência de assistência social CRAS 2, com inadequações, dentre elas AVCB, vencido e problemas no telhado. Ginásios de esporte, com inadequações, dentre elas falta de identificação na fachada, pintura na quadra danificada, banheiros inadequados, sem tampo, torneiras e com vazamentos e infiltrações. Parque do Buracão, com diversas irregularidades, dentre as quais destacamos local com aspecto de abandono, banheiros depedrados, quadra suja e sem manutenção. Ginásios de esportes Zé do Pito, contratação de empresa para reforma com execução dos serviços em atraso. As inadequações contratadas obstam o atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 ODS. Estagnização em baixo índice C, nessa dimensão do IGM, evidenciando a necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades e reincidência. Foram destacadas ocorrências. Não definiu formalmente as atribuições dos servidores da área de tecnologia da informação. Inexistência de plano diretor da tecnologia da informação, PDTI, ausência de política de segurança da informação, não foram adotadas medidas de segurança de proteção de dados pessoais, de acessos não autorizados, que comprometem o aprimoramento dos serviços públicos, colocando à disposição da população e, por conseguinte, a eficiência e eficácia das políticas públicas correlacionadas, além do atingimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU Agenda 2030. O TJSP atestou insuficiência de depósito dos precatórios, implementação parcial das medidas indicadas na avaliação atuarial por equacionamento do déficit atuarial, inexistência de regulamentação das atribuições dos cargos em comissão, reincidência, inexistência de requisito escolaridade para nomeação dos cargos comissionados, reincidência, realização excessiva e contumaz de horas extras por parte de alguns servidores do órgão, descaracterizando eventualidades capazes de justificar o vulto de tais despesas. Permanências de funcionários em desvio de função, matéria reincidente. O município não atendeu às condicionalidades para habilitar-se ao recebimento de complementação do VAR, Fundeb. O município não cumpriu o piso nacional do magistério público da educação básica no exercício em exame. O Conselho não supervisionou o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual. Divergência entre os dados da origem e aquelas prestados ao sistema, ao DESP, e EGM, reincidência.
nas análises comparativas dos quesitos do IEGM com os ODS. Foram constatadas diversas inadequações às metas propostas pela Agenda 2030. Descumprimentos de recomendação dessa Corte de Contas. A Assessoria Técnica Jurídica, ATJ, apresentou sua conclusão no sentido da aprovação das contas em exame, com recomendação para que regularize os seguintes apontamentos constatados no relatório da fiscalização: irregularidades remanescentes após a inspeção ordinária in loco na MF Coronel Antônio Nogueira. Irregularidades remanescentes após inspeção ordinária in loco na EMEI Professora Maria Antônia Torres Gobi Alfredo. B.3. Piso salarial dos professores, turmas de creche, autos de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, reparos e manutenção. D.1.2. Condicionalidades do Fundeb. D.1.3. Piso Nacional do Magistério. D.1.4. Supervisão do censo escolar, proposta orçamentária anual. B.4. Obtenção e manutenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB. Reparos e manutenção das unidades de saúde, controles de pragas e higienização, manutenção da rede elétrica, monitoramento e avaliação contínua. O Ministério Público de Contas, por meio do seu Procurador de Contas, manifestou-se pela emissão de parecer prévio desfavorável às contas de 2023, em especial pelos seguintes motivos. 1. Item C. Ponto 1.5.1. Pagamento insuficiente dos débitos judiciais devidos no período. 2. Item B.2. Fragilidade operacional das políticas públicas do setor de educação, em prejuízo à dimensão qualitativa dos investimentos constitucionais obrigatórios. Artigo 212 da SF/88. 3. Item B.6. Fragilidade operacional das políticas públicas do setor de infraestrutura, evidenciando descaso com a mobilidade urbana e desatento às imposições dos artigos 182 e 225 da Constituição Federal. 4. Item C.1.10.2. Pagamento habitual e expressivo de horas extras, podendo acarretar prejuízos à saúde e segurança dos servidores, até mesmo de terceiros, e também ônus ao erário diante de eventuais ações trabalhistas. 5. Item D.1.3. Inobservância do piso salarial nacional do magistério, em afronta ao artigo 206. 8. Da Constituição Federal e aos artigos 2, 1, excesso da Lei Federal número 11.738/2008. Ademais, impende que a administração adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Artigo 71, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 33, inciso 10º da Constituição Estadual, e aprimore a gestão nos seguintes pontos. 1. Item A.4. Corrija a totalidade das falhas verificadas por ocasião das fiscalizações ordenadas realizadas no período. 2. Item A.5. Aprimore a atuação dos sistemas de controle interno, observando as orientações do manual. Controle interno 11, tendo em vista fiel cumprimento dos dispostos no artigo 74 da SF/88. 3. Item B1. Fortaleça o planejamento e a gestão patrimonial de modo a assegurar transparência, conformidade contábil e conservação adequada dos bens municipais. 4. Item B.3. Corrija as falhas relacionadas à gestão de ensino, sobretudo no que se refere à observância ao piso nacional do magistério, a adequação do número de alunos por turma nas creches municipais e a expedição de auto-vistoria do Corpo de Bombeiros para as unidades de ensino, e a realização dos reparos estruturais necessários. 5. Item B.4.
Providência a expedição de autos de vistoria, Corpo de Bombeiros, para todas as unidades de saúde do município. 6. Item B5. Elabore o plano de gerenciamento dos resíduos da construção civil, PGRCC, e adote medidas eficazes para coibir os descartes irregulares de lixo. 7. Item B6. Implemente medidas estruturais que assegurem acessibilidade, sinalização, manutenção adequada das vias e espaços públicos, bem como regularize as condições de segurança e conservação de escolas, unidades de saúde e equipamentos comunitários, a fim de elevar a efetividade da gestão urbana e garantir a qualidade dos serviços prestados. 8. Item B7. Adote medidas estruturantes na área da tecnologia da informação, com a definição formal das atribuições dos servidores, elaboração do plano diretor de TI, instituição de políticas de segurança da informação e implementação de controles de proteção de dados, de modo a superar a estagnação no índice de efetividade, buscando fortalecer a governança digital. 9. Item C, 1.7.3. Adote integralmente as medidas indicadas na avaliação atuarial, a fim de assegurar o adequado equacionamento do déficit atuarial e sustentabilidade financeira do regime próprio de previdência. 10. Item C, 1.10. Defina por instrumento legal as atribuições dos cargos de livre provimento e exoneração e os requisitos para a sua ocupação, de forma que se possa aferir a sua conformidade com as determinações constitucionais. Artigo 37, inciso 5, SF/88. 11. Item C.1.10.3. Regularize a situação dos servidores em desvio de função. 12. Item D. 1.2. Adeque-se às condicionalidades para habilitação à complementação VAR. Artigo 14 da Lei nº 14.113/2020. 13. Item D.1.4. Garanta que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb exerça efetiva supervisão sobre o censo escolar anual e participe da elaboração da proposta orçamentária, assegurando o planejamento educacional adequado e alinhamento entre diagnóstico e alocação de recursos. 14. Item Z.2. Alimente o sistema Aldesp com dados fidedignos. 15. Item F.1. Imprima os esforços necessários ao cumprimento das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 16. Item F.2. Atenda às instruções de liberações da Corte de Contas. Em 30 de nove de 2025, a segunda Câmara do TCE apresentou seu relatório com voto pela emissão de parecer favorável às contas de 2023 da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, determinando a margem do parecer recomendações para a atenção aos seguintes pontos. Corrija as falhas remanescentes verificadas nas fiscalizações ordenadas, relativa a resíduos sólidos e escola em tempo integral. Observância ao piso nacional do magistério. A adequação do número de alunos por turma nas creches municipais e a expedição de autos de vistoria do Corpo de Bombeiros para as unidades de ensino e realização dos reparos estruturais necessários. Adote medidas para dar plena e eficaz funcionalidade ao sistema de controle interno. Fortaleça o planejamento e a gestão patrimonial de modo a assegurar transparência, conformidade contábil e conservação adequada dos bens municipais. Atente-se aos limites legais contábeis de cada fonte de receita, quanto ao proceder a aberturas de créditos adicionais. Corrija as diversas impropriedades apontadas pelo IEGM, especialmente nas áreas de educação, planejamento e tecnologia da informação. Limite o pagamento de horas extras e situações excepcionais devidamente comprovadas. Alimente o sistema Aldesp com dados fidedignos, atendendo aos princípios de transparência e da
evidenciação contábil, observando também o comunicado do SDG 34/2009. Corrija a situação de servidores em desvio de função, obedecendo ao princípio do concurso público, artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Define em lei as atribuições dos cargos em comissão, para que se possa aferir o cumprimento do artigo 37.5 da SF/88. Promova alteração na Lei Municipal número 1968/1997, para que constem expressivamente índices de correção monetária e juros remuneratórios ou mora em casos de atraso nos pagamentos. Atenda às condicionalidades estabelecidas no artigo 14 da Lei 14.113/2020, objetivando habilitar o município a receber a complementação do VAR. Implemente o serviço social da rede pública escolar, compondo equipes multiprofissionais nos termos de lei número 13.935/2019. Informe com fidedignidade os dados encaminhados ao sistema Aldesp. Atenda às instruções e às recomendações desse tribunal. Dessa forma, em sessão de 22/10/2025, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável, considerando como definitivo os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 29,35%, recursos do Fundeb, 100%, magistério Fundeb, 80,06%, despesas com pessoal, 42,73%, aplicação na saúde, 22,14%, superávit orçamentário, R$ 4.619.621,23. Transferência ao Legislativo regular. No que tange à competência, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária e operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, bem como nas respectivas entidades de administração direta ou indireta, e nas fundações por eles instituídas ou mantidas, com a legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receita. De praxe, a coleta de informações pelo TCESP é efetuada mediante ao sistema Aldesp, cujos dados são encaminhados àquele órgão via internet pelo órgão público, e também mediante a fiscalização anual in loco, que dá origem ao relatório próprio. Assim, o relator, Renato Martins Costa, votou pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2023, sem embargos de advertências e recomendações ao Executivo. Diante de todo exposto, avalio estar apropriada a manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que sugere a aprovação das contas do Executivo Municipal na gestão 2023. Voto do relator. Analisado todos os aspectos que me competem, apresento o meu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual contém manifestação favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referentes ao ano de 2023. Palácio Legislativo, Água Grande, 4 de fevereiro de 2026. José Roberto Batista Júnior, relator. A comissão também? A comissão lê também. Parecer de comissão. Número 1/2026. Protocolo 42.820. Envio em 4 de fevereiro de 2026. 9 horas, 52 minutos e 6 segundos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. O parecer do Tribunal de Contas número 002/2025. Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2023 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 004-561.989.23/7.
A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunindo seus membros nessa data, após ouvir os argumentos do nobre vereador relator, faz do competente relatório o seu parecer. Portanto, essa comissão emite parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas número 002/2025, referente ao processo TC 0045561.989.237, ratificando a manifestação favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a aprovação das contas administrativas do Executivo Municipal, referentes ao ano de 2023, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Água Grande, 4 de fevereiro de 2026. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ricardo Rio Menezes Vilarino, presidente da comissão. Clemente da Silva Lima Júnior, vice-presidente. José Roberto Batista Júnior, secretário e relator. Efetuadas as leituras necessárias, nós passaremos agora para a apreciação das contas municipais de 2023. Coloco em apreciação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Lembro, favorável às contas do município de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício 2023, processo TC 004561.989.23-7. Comunico que, primeiramente, os vereadores interessados poderão fazer o uso da tribuna pelo tempo máximo de 10 minutos cada um, conforme prevê o inciso 2º do artigo 244 do Regimento Interno, não sendo permitido os apartes. Em seguida, a palavra será franqueada à defesa oral das contas. Dessa forma, está em discussão o parecer. Encerrada a discussão, pelos vereadores informo que esta Câmara Municipal, observando o direito constitucional da ampla defesa e também do contraditório, abre espaço para a defesa oral das contas municipais relativas ao ano de 2023. Consulto se o prefeito municipal ou o procurador, devidamente constituído, encontra-se presente no plenário para fazer o uso da palavra para a defesa oral das contas pelo tempo de até 2 horas. Não havendo interessados na defesa oral das contas em julgamento, nós passaremos para a votação do parecer exagerado, ou melhor, ratificando aí, pelo Tribunal de Contas. O artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal determina que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Dessa forma, comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a rejeição do parecer favorável do Tribunal de Contas, alusivo às contas municipais de 2023, é de maioria qualificada, conforme também determina o regimento interno da Câmara e a lei orgânica também do município. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do parecer favorável do Tribunal de Contas referente às contas municipais do exercício 2023. O vereador que for favorável ao parecer do Tribunal de Contas, responda sim. E o vereador que for contrário ao parecer do Tribunal de Contas, irá responder não. José Roberto Batista Júnior. Sim. Jamilson de Souza. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Douglas Amoir Kenaif Filho. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Daniel Rodrigues Faustino. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Senhor presidente, são 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário.
Está aprovado pelo plenário o parecer favorável do Tribunal de Contas e, por consequência, estão aprovadas as contas do município de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício de 2023. Terminada a deliberação do parecer do Tribunal de Contas referente às contas municipais de 2023, conforme determina o inciso 3º do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, a mesa diretora irá elaborar agora o projeto de decreto legislativo para ratificar a decisão do plenário, a qual será apreciado ainda nesta sessão. Dessa forma, está suspensa a presente sessão para a elaboração do respectivo projeto, em conformidade com o resultado da votação do parecer. Sessão, solicito ao senhor secretário que faça nova chamada para verificação de presença. Amaury Carlos Caboclo. Presente. Clemente da Silva Lima Júnior. Presente. Daniel Rodrigues Faustino. Presente. Douglas Amoir Kenaif Filho. Fábio Fernando Siqueira dos Santos. Presente. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Presente. Jamilson de Souza. Presente. José Roberto Batista Júnior. Leandro Monteiro de Siqueira. Presente. Otacílio Alves de Amorim Neto. Presente. Paulo Roberto Pereira. Presente, Deus seja louvado. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Presente. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e nenhum ausente. Prosseguindo, nós passaremos agora para a deliberação do projeto de decreto legislativo. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 001/26, de autoria da mesa diretora da Câmara, para conhecimento aí do plenário. Projeto de decreto legislativo 1/2026. Dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista referente ao exercício de 2023. Artigo 1. Ficam aprovadas as contas do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2023. Em razão da aprovação do parecer favorável, exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Processo TC 004561.989.23/7, na 20ª sessão extraordinária da 19ª legislatura da Câmara Municipal. Artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 23 de março de 2026. Mesa diretora. Coloco em apreciação o projeto de decreto legislativo número 001/26, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista referente ao exercício de 2023. Comunico que cada vereador terá o tempo máximo de 10 minutos para utilizar da tribuna durante a discussão do projeto. Lembro
a todos, né, que está em discussão apenas agora o projeto de decreto legislativo e não mais o parecer do Tribunal de Contas, que já foi deliberado. Este projeto apenas ratifica aí e normatiza também a decisão tomada pelo plenário. Encerrada a discussão, nós passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para rejeição é de maioria qualificada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de decreto legislativo de número 001/26. O vereador que for favorável ao projeto de decreto legislativo responda sim. O vereador que for contrário ao projeto de decreto legislativo responda não. José Roberto Batista Júnior. Sim. Jamilson de Souza. Sim. Leandro Monteiro de Siqueira. Sim. Vanes Aparecida Pereira da Costa. Sim. Douglas Amoir Kenai Filho. Sim. Paulo Roberto Pereira. Sim. Daniel Rodrigues Salchino. Sim. Clemente da Silva Lima Júnior. Sim. Otacílio Alves de Amorim Neto. Sim. Ricardo Rio Menezes Vilarino. Sim. Graciane da Costa Oliveira Cruz. Sim. Amauri Carlos Caboclo. Sim. Senhor presidente, são 12 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Aprovado o projeto de decreto legislativo, está ratificada a decisão do plenário relativa às contas do município de Paraguaçu Paulista, exercício de 2023. A promulgação da presidência e publicação também conforme determina a legislação vigente. Terminada a apreciação das matérias da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Bom dia e muito obrigado.